Vocês pediram semana passada, né? E aqui estou eu. Glória a Deus, glória a Deus. Se for para o Senhor, pode bater com mais força aí. Aleluia. Eita, te prepara. Santo amado Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo que aconteceu, Paizinho, não somente aqui, Paizinho, mas nesse dia de hoje, Senhor. Por todas as lutas, as dificuldades, Paizinho, que não foram poucas, Paizinho, por todas as tribulações, mas também, Senhor, por todas as bênçãos nesse dia. Porque, Paizinho, apesar de todas as coisas, tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. A gente tem a oportunidade de estar aqui, Paizinho, para te honrar, te exaltar, Paizinho, e também receber mais de ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas adorações, Paizinho, muito obrigado por esse projeto, Paizinho, dos teus filhos e filhas aqui, Paizinho, em meio a esses louvores, Senhor, que, Paizinho, possam ser momentos que preparam, Senhor, para exatamente, Senhor, esse momento desse culto, Senhor, que é o momento da palavra, Senhor, onde a tua palavra é pregada, Paizinho. Então, desde já, Senhor, eu te peço que o Senhor retire daqui tudo que não vem, Paizinho, do teu santo e poderoso trono, Paizinho, tudo que não vem através do teu Espírito Santo, que seja retirado dessa mensagem, Paizinho, tudo que vem de mim, Pai. Em nome de Jesus, que seja a tua palavra sendo pregada, Paizinho, que as vidas possam absorver, Paizinho, essa mensagem como esponja, Paizinho, porque isso é necessário, Senhor, para o nosso crescimento, Pai. Não somente no natural, mas principalmente no espiritual. Eu te louvo e te agradeço por cada uma das vidas que estão aqui, Paizinho, as que estão nos assistindo, Paizinho, pelo YouTube. E te peço, Senhor, que os teus anjos guerreiros, Senhor, estejam acampados, Paizinho, não somente nesse lugar, mas nesse momento nas nossas casas, dos nossos familiares que não estão aqui, Paizinho, para que a gente possa ter uma atmosfera de total liberdade, Senhor, através do teu Espírito Santo, para recebermos o que tu tem, Paizinho, hoje à noite. Te louvo e te agradeço, Paizinho, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esses dias eu estou lendo um livro que eu ganhei de presente do meu irmão Samuel. Na verdade, eu já estou lendo esse livro já tem mais de um mês, porque esse livro tem um problema sério. Eu não consigo terminar os capítulos, eu fico lendo e relendo as páginas, entendeu? E esse livro é um compilado de pregações de pregadores, evangelistas, avivalistas de alguns séculos para trás, né? E tem Wesley, Whitefield, Spurgeon, Edwards, cara, só nomes importantíssimos que hoje a gente pode dizer que são os discípulos contemporâneos, né? Foram homens ali que realmente causaram impacto, que trouxeram movimentos espirituais, e que se você tiver a oportunidade de ler mensagens desses homens de Deus aí, nos seus tempos, né? Faça isso, porque você vai ser muito acrescentado. E esses dias eu estava lendo um capítulo em especial, e se eu não me engano foi Whitefield, Jonathan Whitefield, que falou exatamente isso. Ele trouxe uma compilação ali, uma introdução na mensagem dele, nessa mensagem específica, que dizia o seguinte: vamos dizer que lá na sua casa você começou a fazer uma obra no quintal, e no meio dessa obra você começou a cavar ali para fazer um alicerce, alguma coisa assim, e de repente você achou uma mina de ouro do nada. Ixi, pessoal, eita Deus, que bênção, hein, seria. Meus problemas estariam resolvidos. Eu ia poder abençoar a minha família, eu ia ter recurso para fazer o que eu quisesse, eu ia poder abençoar a igreja aqui, eu ia poder abençoar outros ministérios, eu ia poder fazer com que o reino se propagasse, mas também ia atender as minhas necessidades, os meus desejos. Já pensou uma mina de ouro no quintal lá do teu apartamento, Davi? Na cozinha, tu cavou um buraco lá para consertar um negócio e apareceu uma mina de ouro. A gente ia derrubar a casa e extrair o máximo que pudesse. Concorda comigo? Amém? Vocês estão aí? Eu particularmente ia comprar as casas vizinhas, ia fazer tudo lá para poder extrair o máximo dessa mina de ouro, porque faz parte da nossa natureza, né? A gente tem essa vontade, né, de se dar bem na vida, de conquistar riqueza, de ter o que a gente precisa e também poder abençoar outras pessoas, tirando a ganância de lado, né? Vocês sabiam que a gente tem um tesouro dentro da nossa casa muito mais precioso do que ouro, do que prata, do que pedra preciosa, do que Bitcoin, do que todo o dinheiro que a gente pode contar no planeta? E a gente deixa esse tesouro de lado. Muitos de vocês, que nem eu, tem mais de um tesouro desse em casa. E a palavra fala lá no Salmo 119. Calma que vocês não vão ler ele todo não. Por isso amo os teus mandamentos muito mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. E adiantando um pouquinho aí para o 162,
no mesmo capítulo: alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Nós temos todo, ou na verdade o melhor tesouro que a gente poderia encontrar, que a gente poderia ter através da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que todos vocês, inclusive a mim, se a gente encontrasse algo muito precioso, a gente ia explorar ao máximo essa riqueza, para o nosso bem e das pessoas que a gente ama. Isso é natural na gente. E aí, eu me peguei nesse texto, com essa introdução, exatamente sobre isso. Preste atenção um pouco. Quando Deus abre um tesouro tão grande para o suprimento das nossas necessidades espirituais e materiais, e agradecemos a Ele por isso. Eu agradeço a Deus por um tesouro, pela palavra do Senhor que Ele me deu. Mas ao mesmo tempo, a gente deixa de lado esse tesouro, a gente mostra para o Senhor a nossa verdadeira gratidão. Vocês entenderam? A partir do momento que a gente recebe a palavra, que a gente tem acesso à palavra, que a gente recebe o Senhor como Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós deixamos essa palavra de lado, deixamos a Bíblia de lado, a gente está mostrando para o Senhor o quanto a gente, na verdade, não é grato a Ele. Eu disse para vocês não me chamarem, né? O Senhor estava falando comigo esses dias. E olha só, vocês já pensaram o quanto Deus esteve envolvido em escrever esse livro? Ele mandou os patriarcas, Ele mandou os profetas menores e maiores, Ele mandou os discípulos e Ele mandou o próprio Jesus. Ele gastou tanto tempo, tanta energia, tanto esforço para isso, para a gente deixar de lado. Esse é o melhor tesouro. A gente acabou de ler no Salmo 119. É o ouro muito mais precioso do que o ouro mais fino. É a maior riqueza que a gente pode encontrar. O Salmo 119 fala do começo ao fim. Se você nunca teve a oportunidade de lê-lo, faz isso hoje, faz isso amanhã. Você gasta 15 minutos fazendo isso da tua vida. E você vai ler do começo ao fim a importância de você meditar na palavra do Senhor. As riquezas que você vai receber através disso. Inclusive força para enfrentar provações, dificuldades. É a orientação pura e simples, o Salmo 119, para as benéfices de ler a Bíblia, de ler a palavra, de ter intimidade com ela. E aí eu me peguei nisso, E aí, o Senhor hoje de manhã eu estava fazendo essa mensagem, na verdade estava meio que compilando as coisas que o Senhor já vinha falando para mim esses dias, e eu lembrei da parábola dos talentos. A intercessão mês passado eu estava lendo sobre parábolas. Todo dia alguém mandava uma mensagem lá sobre parábolas. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí lá em Mateus 25, do 14 ao 27. Vamos ler tudinho que é importante para essa mensagem. A gente acabou de ler que é importante ler a palavra, Então não custa nada a gente ler 13 versículos aqui da palavra. Está aí já? 25, 14. Amém? O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. O primeiro entregou 5 talentos, e ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo o qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor.
Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Acho que tem o 26 também, o 27. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Mas Fran, o que tem a ver isso com leitura da palavra? O que esses talentos têm a ver, que a gente sempre usa aí muitas vezes para falar sobre recursos, né? Esse texto fala principalmente sobre isso. Mas tem uma riqueza sendo entregue nas mãos desses servos. Tem algo precioso sendo entregue nas mãos dele. E eu queria começar pelo último. Aquele que recebeu um talento e devolveu só um talento. O que foi que ele fez? Ele enterrou o talento dele. Ele guardou o talento dele. Ele não desenvolveu esse talento. O que foi que aconteceu com ele? O que ele recebeu foi retirado. E assim é quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo e tem acesso à palavra. Se você não tiver intimidade com ela, o talento que você recebeu vai ser retirado. E não vai ser pelo Senhor, vai ser por você mesmo, porque não adianta somente você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. É um processo, é uma caminhada, é uma corrida. O apóstolo fala que é uma corrida. Os corredores aí de plantão. Quer dizer, não importa se você recebeu um talento, você tem que fazer com que ele multiplique. Se você observar os outros dois, eles dobraram os talentos que eles tinham. Um recebeu 5, entregou 10, o outro recebeu 2, entregou 4. Houve uma multiplicação aí. E o que esses dois servos aí têm a ver com a leitura da palavra? O Senhor me falou hoje sobre isso. São pessoas como nós. Nós temos pessoas que têm mais capacidade intelectual, têm mais acesso a recursos de estudo, têm mais condições financeiras de estudar, tem mais intelecto, se destaca mais nos estudos. O Senhor confia até um pouco mais para essas pessoas. Mas a gente também não deve desprezar aqueles que receberam 2 talentos. Porque a multiplicação foi a mesma. A dedicação foi a mesma. Você pode nem ter todos os recursos que você precisa. Você não pode não ter todo o intelecto. Mas quando você recebe um talento do Senhor através da palavra, você tem que fazer com que isso dobre. E essa multiplicação ela acontece para que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem. Não importa a tua limitação, o teu tempo, a tua rotina. A partir do momento que a gente recebe esse talento, esse recurso, esse tesouro do Senhor, a gente tem que trazer uma multiplicação. Como eu falei, o que recebe 5 talentos é alguém com mais recursos, com mais estudo, com mais tempo. E ele multiplica isso. O que recebe 2 estudos, de repente é alguém que já está trabalhando muito mais do que 8 horas por dia, tem filho, mas se dedicar a conhecer a palavra, ter intimidade com a palavra, você vai gerar a mesma multiplicação de quem tem mais tempo, recurso e capacidade do que você. Não importa a quantidade de talentos que você recebeu, e sim se você vai multiplicá-los. Lá em Filipenses 3, 12 a 14 diz o seguinte: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. O chamado de todo cristão. Se você não sabe disso, esse é um texto que baseia o chamado de todo cristão. Nós estamos numa corrida durante toda a nossa vida, prosseguindo para um alvo que se chama Jesus Cristo, que nós vamos encontrar no dia que a gente partir daqui para a glória. E a gente não vai, por mais que a gente leia a Bíblia 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes, chegar no nível de conhecimento que a gente precisa. Porque infelizmente nós somos falhos e imperfeitos. A natureza humana faz isso com a gente. Mas o fato é o seguinte:
quanto mais a gente se dedicar a essa mensagem, quanto mais a gente se dedicar à palavra, quanto mais a gente dedicar tempo a fazer a vontade do Senhor, conhecer essa vontade, mais impacto a gente vai trazer durante essa corrida. O chamado de todo cristão é viver para Deus através de Cristo, e não tem como viver para Deus sem conhecer o manual que Ele deixou para a gente. Eu passei, acho que quase um ano pregando sobre a importância de você ler a palavra. Eu vim pregar hoje aqui, olha o que é que o Senhor me manda falar. Não tem como você conhecer alguém sem intimidade. Você não vai chegar para uma pessoa que acabou de passar ali no carro, que você de repente viu só uma vez, ou passou andando ali na rua, e vai dizer que ele é teu amigo. Ele não é seu amigo. Você não conhece, você não tem intimidade. Amigo, você chama alguém que você tem intimidade, que você conhece, que você compartilha as suas dores, que você tem segurança. E só dá para gerar intimidade com o Senhor através da palavra. Sim, é importante a oração. Sim, é importante a adoração. Sim, é importante você ter momentos com o Senhor. Mas o lugar que Ele fala com a igreja hoje é através da palavra. Lá em João 14, 26 diz o seguinte. Aliás, eu queria ler 1 Coríntios 1, de 4 a 5. Paulo agradecendo pelo crescimento no entendimento da igreja de Corinto. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que eles lhe têm dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Cristo, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. Olha só o que está acontecendo aqui na nossa igreja. A gente está fazendo, não sei se vocês perceberam, um testemunho que aconteceu aqui antes dessa palavra. Está acontecendo uma revolução de louvor. Vocês já se imaginaram estar numa igreja que compõe as canções? Quem serve no ministério de louvor sabe que isso é uma coisa que a gente busca muito. E a gente precisa ter um entendimento da revolução de louvor que o Senhor está fazendo aqui nessa casa. Samuel acabou de testemunhar que as canções, as letras têm saltado aos olhos, aos corações. A Yasmin tem ajudado com isso. Mais pessoas têm se envolvido nisso. E essa intimidade, ela só acontece, principalmente, na verdade não somente, mas ela acontece também com a palavra. Essa primeira canção é a palavra cantada. Olha só o poder disso, como foi compartilhado aqui logo, antes da mensagem. O propósito disso é que as pessoas declarem a palavra, que isso traga vida, que isso traga conforto. Essa é a função da palavra. No Salmo 119 você inclusive vai encontrar versículos de conforto no meio das tribulações. Você encontra na palavra. Em João 14, 26 a gente tem o seguinte. Se vocês quiserem abrir aí para ler. (14, 26). Olha só Jesus ainda facilitando mais a nossa vida. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Onde é que está escrito tudo o que o Senhor Jesus disse? Eu não entendo a palavra. Eu pego a palavra e não consigo entender. Pede para o Espírito Santo. Ah, Fran, eu não tenho vontade. Pede, porque quem pede, recebe. Aqui o próprio Jesus promete que o Espírito Santo ia ser esse intermediário, esse nosso instrutor espiritual, esse facilitador da nossa mente. E a palavra começa a saltar e a ser revelada. É por isso que se você lê 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes a Bíblia,
todas as vezes você vai ter uma revelação nova. Se pessoas diferentes lerem os mesmos versículos e elas meditarem, revelações novas vão acontecer. Vou dar algumas dicas aqui para vocês sobre leitura da Bíblia. Algumas chaves que são importantíssimas. Seja assíduo. Por menor que seja o teu tempo de leitura, a assiduidade vai trazer com que você coloque isso no teu dia a dia, no teu cotidiano. Eu só consigo ler 3 versículos, amém. Lê 3 versículos todo dia. Daqui a um mês você vai estar lendo 6, daqui a 2 meses você vai estar lendo um capítulo, daqui a 6 meses 2 capítulos, 3 capítulos. Esses dias eu estava no carro, indo pegar a Léo lá na casa da minha sogra, lá na Calcaia, e eu mudando a rádio lá e comecei a escutar o pastor lá da Logos, esqueci o nome dele agora. O pastor Everaldo Silva, ele disse que esse ano ele está ouvindo a Bíblia. Ele bota para ouvir a Bíblia no banheiro, quando vai tomar banho. Ele disse que lá já escutou a Bíblia quase toda. A palavra vem pelo ouvir também. Quer dizer, meu irmão, assim como a gente tem que orar a tempo e fora de tempo, a gente tem que aproveitar as oportunidades, inclusive para ler a palavra, para ter intimidade com o Senhor. Nosso cotidiano é muito corrido. 6 horas eu já estou trabalhando. Então, meu irmão, eu já tenho as coisas de levar filho para o colégio, tenho que sair para o trabalho. Acorda mais cedo. Eu sou um cara que sou matinal, eu funciono cedo. Então eu acordo antes de todo mundo para eu ter meu momento com o Senhor. Talvez para isso não funcione para você seja uma pessoa mais noturna. Mas o fato é que você tem que ter um momento para se dedicar à palavra. Porque senão você vai continuar do mesmo jeito. Você não vai ter intimidade. E você vai cair no erro do cara que recebeu um talento, enterrou esse talento, e esse talento foi retirado dele. Porque sabe o que acontece? Quando você começa a vir para uma igreja, você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, e começa a vir para a igreja, de repente começa até a servir no ministério, e não tem intimidade com a palavra, você começa a dizer que está cansado, porque você não tem intimidade. Não vem para cá servir na igreja sem ter intimidade com o Senhor, não. Porque depois a gente não quer estar indo atrás de você porque você desistiu da sua caminhada. Se você vai servir nesse ministério, se você serve nessa casa, tem intimidade com o Senhor através da palavra. Gaste tempo. Que é para você não se pegar no meio dessas pessoas que receberam, esse servo que recebeu um talento e foi retirado dele. Porque ele não tinha a menor condição de cuidar desse talento. Eu tenho pouco tempo. O Senhor vai te dar só 2 talentos. E você vai multiplicá-lo. Eu tenho mais tempo. De repente você tem 16, 17 anos aí, está na flor da juventude, não tem filho, não tem muita responsabilidade. O Senhor vai entregar 5 talentos para você. E você vai multiplicar. Glória a Deus por isso. A nossa vida é feita de fases. Você vai ter o tempo. Agora você até tem mais tempo, mas chega um momento que você vai casar. Você vai ter um pouco menos de tempo, mas o importante é você continuar multiplicando. Vocês lembram como Paulo falou? É uma corrida, é uma maratona, dura a vida toda. O nosso pastor sempre fala, não importa como é que você começou, importa como é que você vai terminar. E a palavra é essa chave para que você termine bem. Continuando nas nossas dicas, né? Não se contente, a gente acabei de falar, não seja assíduo na leitura. A segunda é não se contente com a leitura superficial. Beleza, eu vou começar agora, 3 versículos, pode parecer algo superficial, mas você tem sempre que almejar algo mais profundidade a cada dia. E lembra que o Senhor deixou o Espírito Santo para nos orientar, para nos esclarecer sobre essa palavra. Terceiro aqui, mais uma dica para você, mais uma chave: pesquise em outros meios que também são baseados na palavra. Leia outros livros, para que você cresça intelectualmente no saber, no conhecimento da palavra. Converse com outras pessoas sobre a palavra. Olha só, cresça em conhecimento para si,
e não para outras, e não para os outros. Você não vai ler a Bíblia para aparecer, para colocar lá no Instagram que você é o mestre da teologia. Não. Você lê a Bíblia para você crescer internamente. E por último, compartilhe a palavra com quem não a conhece. Essas são algumas chaves que a gente precisa colocar em prática quando a gente começa ou quando a gente já está tendo relacionamento. No Salmo 119, 12 até o 14, abre aí, Tito, por favor. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Vocês lembram lá do buraco que você cavou no teu quintal e achou ouro? Se um negócio desse acontecesse lá na tua casa, Luciana, ia ser festa, né, Luciana? Aquele quintalzão daquele tamanho, entendeu? Ia chamar uma retroescavadeira para cavar o buraco lá. Ia ser uma festa. Tem um tesouro muito mais precioso ao nosso alcance, que foi deixado pelo Senhor, que foi escrito pelo Senhor, que teve dedicação para que ele fosse escrito. E esse tesouro é a palavra. Igreja, a partir do momento que a gente se dedicar da forma correta, multiplicando os talentos que nos são entregues, levando essa palavra para outras pessoas, a gente vai atingir os objetivos não naturais, mas os espirituais que o Senhor guardou para essa casa. Aqui nessa igreja, na Igreja Seja Casa, nós promovemos ou procuramos promover sempre muitos momentos para que vocês tenham intimidade com a palavra. A gente tem jornadas aqui, a jornada Start, que é para os novos membros. Inclusive tem novidades sobre ela, amém? A gente tem o Descubra, que literalmente é a nossa escola bíblica, acontece às sextas-feiras. A gente tem os grupos casa, que agora vão ter dois locais presenciais, além do online. São momentos de se compartilhar a palavra, de se colocar em prática exatamente essas chaves que eu acabei de falar para vocês. E principalmente, eu faço parte da diretoria da igreja. Uma das coisas primeiras que tem lá no nosso estatuto é que nós somos uma igreja bíblica, baseada na palavra, que quer colocar essa palavra em prática, que quer formar homens e mulheres, jovens, que têm intimidade com a palavra do Senhor. O Senhor Jesus deixou 2 mandamentos para a gente. Está lá em Mateus 22, 37 até o 39. Se você estivesse recebendo talentos agora, o que você iria fazer com esses talentos? Jesus respondeu: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Para saber como amar o Senhor, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer a palavra dele. Você, quando aceita Jesus, você tem até uma vaga ideia disso aí. Você começa a estar ali no primeiro amor e as coisas começam a acontecer, mas o crescimento de verdade ele acontece com intimidade com a palavra. Você aprende a amar através da palavra. Em segundo lugar, o segundo é igualmente importante: ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente acabou de comentar, né, que nós temos a obrigação, a necessidade de compartilhar o que nós recebemos com outras pessoas. Não existe manifestação maior do amor do Senhor ao próximo, do nosso amor ao próximo, do que você trazer a palavra para essa pessoa. A Bíblia diz que essa palavra ela é como uma espada de 2 gumes, corta o que você imaginar. Ela corta cadeia, ela corta a tristeza,
ela corta as doenças da alma. Sim, a palavra tem poder para isso. Ela está ali para te orientar nos teus problemas, no teu dia a dia, nas tuas dificuldades, nas tuas limitações. Mas ela só vai conseguir fazer isso se você começar a colocar ela dentro da sua vida. Não adianta eu falar, não adianta o pastor Alexandre falar, não adianta nenhum pregador falar que a palavra vai trazer transformação para você, e isso acontecer se você não tiver intimidade, se você não começar a se mover nessa direção. Quando a gente descobre esse tesouro, a gente literalmente, a gente é impulsionado a levar mais pessoas a essa presença, a descobrir esse tesouro também. E no primeiro momento, às vezes você se torna aquele espalha-rodinha, né? Você está no primeiro amor, quer falar de Jesus para todo mundo, mas até isso o Espírito Santo vai te orientar no momento certo, na palavra certa, na situação certa. Até isso você vai receber, a partir do momento que você tem mais intimidade com a palavra. O manual prático de amor ao próximo foi escrito por Jesus na cruz. Está lá em Filipenses 2, do 5 ao 11. Vamos abrir? Já estou terminando aqui. Manual prático de amor ao próximo. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você quer descobrir esse tesouro? Comece por Jesus. Amém? Não sei quem aqui não teve essa oportunidade de fazê-lo, mas a gente vai ter esse momento aqui ainda hoje. Não sei se alguém aqui, por algum motivo, se afastou dessa presença, mas nós vamos ter oportunidade para isso hoje à noite. Queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está. Eu não sei para vocês, mas hoje foi um dia extremamente difícil de estar aqui. Hoje, dentre todas as coisas que aconteceram, nosso filho ainda engasgou com uma bala, com um bombom, coisa que ele nem a gente nem deixa ele fazer. A mãe dele foi quem socorreu. Então, meu irmão, eu sei que aconteceu muita coisa para você não estar aqui hoje à noite. Eu sei que muita gente foi roubada de estar aqui hoje à noite para escutar essa palavra. Mas eu queria que aí no seu lugar, eu sei que você já entendeu que a palavra é o melhor tesouro que você poderia receber. Mas eu queria que aí no seu lugar você começasse a pedir talentos, através da palavra, para o Senhor. Eu não quero te emocionar, tá? Essa canção aqui não é para isso. Se você sair aqui apenas emocionado, você vai amanhã de manhã nem lembrar do que a gente pregou aqui. Mas eu queria que no seu lugar aí onde você está, você membro, obreiro, visitante, quem quer que você seja, você veio para um culto de adoração ao Senhor. A gente crê que a presença do Senhor Jesus, ela é real nesse lugar. Através do Espírito Santo dele, por onde Jesus passava tinha transformação. E tudo isso que aconteceu aqui hoje à noite, toda essa adoração, toda essa palavra, ela tem um único propósito: de te trazer para mais perto do Senhor.
Então esquece quem está do teu lado aí, por favor. Mesmo no meio das tuas limitações, nós sabemos que nós temos. Começa a pedir mais talentos para o Senhor, porque você sim é daqueles que multiplicam talentos. Diga para si mesmo: eu sou alguém que multiplica talentos. Não importa a quantidade que você receba, o Senhor te entregou exatamente a quantidade, vai te entregar exatamente a quantidade que você vai conseguir multiplicar. As tuas dores, as suas dificuldades, as tuas lutas vão servir sim para que outras pessoas sejam alcançadas. Mas elas só vão ser alcançadas se você tiver intimidade com a palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, move, Paizinho, essa casa, Senhor, move os teus filhos e filhas, Paizinho, para um relacionamento mais profundo, Senhor, com a tua palavra, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar trazendo a revelação, o entendimento, a vontade, para que essa transformação ocorra, Pai. Pai, nós sabemos que nós já temos pessoas aqui, Paizinho, que têm experimentado, Paizinho, da tua palavra, Senhor, e temos visto, Paizinho, o quanto elas têm crescido, Paizinho, o quanto têm sido abençoadas. Mas nós queremos, Paizinho, nós te pedimos e suplicamos, na verdade, Senhor, que essa unção, Paizinho, que essa manifestação, ela aconteça com todos os teus filhos e filhas nessa igreja, Pai. Com todos esses que também estão, Paizinho, nos assistindo através da internet, Pai. Os teus filhos e filhas que não puderam vir para cá hoje à noite, Pai. Que aqui seja um local, Paizinho, onde as pessoas possam encontrar conforto, Paizinho, porque existem homens e mulheres que manejam bem a palavra, que tem a mensagem correta nas suas bocas para entregar para as vidas, Pai, que aqui chegam, Senhor. Que a gente possa ser esse canal de bênção também nas nossas casas, Paizinho, nos nossos trabalhos, Paizinho, nos nossos estudos. Que essa intimidade com a palavra, Paizinho, que esses talentos, que essas riquezas que o Senhor tem nos entregue, Paizinho, que elas possam, Paizinho, ser manifestas nos lugares onde a gente coloca a planta dos nossos pés, Senhor. Deus. Santo, Santo Deus. Meu irmão, minha irmã, você está aqui de noite, o Senhor não quer saber como você entrou aqui, tá? Ele está querendo te colocar mais perto através da palavra. E para que isso aconteça, é necessário que o nome que está sobre todo nome, o Senhor Jesus, entre dentro de você, entre na sua vida. Talvez você entrou aqui e já frequenta essa casa, mas deixou a palavra de lado e cansou. Porque cansa. Você pegou o talento e escondeu. Essa é uma mensagem de ânimo para você. Você está derramando novos talentos nas suas mãos. Para que você continue ou volte a causar a transformação que você causava antes. Vou te dizer uma coisa: sim, o inimigo vai se levantar quando você começar a se mover. Mas essa mesma palavra que está te orientando também tem promessas de vida sobre a sua vida,
que vão fazer com que você continue avançando mesmo no meio das dificuldades, amém? Então, igreja, sim, o nosso inimigo está furioso, porque ele mais quer é que a gente não conheça o Senhor através da palavra. Por isso que vem o cansaço, por isso que vem o desânimo, por isso que vem a desistência, por isso que vem a preguiça, por isso que você dorme quando começa a ler, por isso que muitas vezes você não entende nada, porque tudo que Ele quer é que você não conheça a Deus. Mas o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você, para que todo levante do inferno caia por terra sobre o nome de Jesus. Então pede para o Senhor. Entrega a tua vida nas mãos dele. Se você estava cansado, de repente você enterrou o teu talento, diz para o Senhor hoje à noite: eis-me aqui, Senhor, me dá meus talentos, eu quero multiplicá-los. Não importa quantos você receber, mas você tem que dobrá-los. Santo Deus, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai. Santo, santo é o teu nome, Deus. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor está derramando algo especial, Paizinho, nessa noite. Unção, Paizinho, de intimidade, Paizinho, de poder, Paizinho, de avivamento sobre essa casa, Pai. Unção de revelação, Paizinho. Que os homens, que as mulheres, Paizinho, que cada ministério possa se mover, Paizinho, nessa direção. Que os jovens, Paizinho, que as crianças, Paizinho, tenham entendimento, tenham revelação. Que nós possamos cantar a Tua palavra, que nós possamos orar a Tua palavra, Paizinho. Porque em nome de Jesus não tem nada nos impedindo de fazer isso.